Olá, turma. Vamos para a nossa aula de hoje, segunda parte sobre lipídios. Hoje a aula é sobre determinação de lipídios. Na semana passada a gente viu os conceitos básicos, o que é um lipídio, as classificações, né, de óleos e gorduras, óleos bons, óleos ruins. Teve até atividade para vocês. E essa semana a gente vai ver os métodos de determinação. Bom, qual a importância do método de determinação de lipídios, mais popularmente conhecido como gordura? É importante para a rotulagem de alimentos. Os rótulos de alimentos eles trazem as gorduras totais, gorduras trans, gorduras saturadas e gorduras insaturadas. Normalmente vem essas informações em rótulo, então por isso que é importante determinar. É importante também para padronizar o alimento, né? Tem alimento que é rico em gordura, tem alimento que é rico em carboidrato, tem alimento que é rico em proteína. Então, por isso dá padrões de identidade ao alimento também, se ele tem mais gordura, mais carboidrato ou proteína, porque a gente sabe que a composição de um alimento basicamente são esses três grupos aí em maior quantidade. Então, a soma dos três vão chegar bem próximo a 100%. Para pesquisa, né, para efeito da gordura e dos óleos sobre as propriedades funcionais dos alimentos e nutricionais, pela característica da gordura, e para isso também o quarto item é importante, né, porque é uma análise prévia. Primeiro eu preciso extrair a gordura para depois fazer uma análise mais detalhada, que é uma análise cromatográfica. O que é uma análise cromatográfica? Eu vou determinar que gordura que é, que estrutura ela tem, quantos carbonos e assim por diante. Mas de início eu tenho que fazer uma extração via solvente, tá? Característica da amostra. O que é importante na amostra? Aspectos gerais aí das características. É importante que os lipídios ajudam a facilitar essa separação da proteína e dos açúcares, porque eles são grupos funcionais diferentes e os lipídios não são polares. As proteínas têm mais moléculas negativas, tem o nitrogênio e o oxigênio, acabam sendo um pouco mais polares, e os açúcares também, porque tem bastante função aldeído, cetona e álcoois, hidróxidos, né, nas funções açúcar, que acabam também dando uma polaridade maior do que dos lipídios, por isso eles separam facilmente. A polaridade dos grupos químicos do lipídio, né, que é condicionada à polaridade do solvente, ou seja, eu tenho que usar solvente com a mesma polaridade. Normalmente gorduras são apolares, como a gente já falou na outra aula. O que é apolares? A soma dos dipolos negativos, né, do átomo negativo com o positivo na ligação, do carbono com o hidrogênio em maior parte, acaba dando zero. No final, a resultante é zero das forças entre essas ligações, e aí essa substância ela é classificada como apolar. A água, né, diferente, hidrogênio e oxigênio, polaridades bem diferentes, essa resultante é bem diferente de zero, então a água é polar. Normalmente, polar dissolve polar e apolar dissolve apolar, como já foi falado na última aula. Em alguns casos, pode ser necessário quebrar as ligações, separar as funções orgânicas, né, o carboidrato, lipídios e gorduras. Esse é um exemplo característico de análise de gordura de leite, que faz uma quebra ácida. É o método Gerber, né, que a gente usa na análise de leite. Faz uma quebra com ácido e álcool isoamílico e depois centrifuga para separar a gordura e já faz a leitura direto no butirômetro. Então é um exemplo clássico aí. Por quê? Porque o leite ele tem uma característica de ter uma quantidade elevada de carboidrato, de proteína e de gordura. Então ele tem os três grupos em grandes quantidades, né, na parte sólida do leite aí. A parte nutricional, que também o leite também tem bastante água, né? Bom, característica ainda da amostra, preparação da amostra. No preparo da amostra eu tenho que evitar a oxidação. Então, se for uma amostra que oxida facilmente, eu tenho que evitar que ela tenha contato com oxigênio
para evitar que ela oxide, porque se ela oxidar, eu vou ter prejuízo nas características da amostra e aí eu vou ter um resultado falso, aí, no caso uma medida falsa. Devo fazer uma pré-secagem da amostra quando possível, né? Tirar toda a umidade da amostra, se for possível fazer, dependendo do tipo de amostra. A amostra deve ser moída, quanto mais moída, melhor para fazer a análise, moída e homogeneizada, né? Misturar todas as partes de forma que eu tenha uma amostra representativa. Por isso que eu tenho que moer bem, para ter uma amostra bastante homogênea, para eu ter um resultado fiel à amostra. E em alguns casos fazer hidrólise ácida, eu fazer a quebra de alguns grupos por hidrólise ácida, que é o que acontece no leite, que eu acabei de dar o exemplo no slide anterior. Métodos de determinação de lipídios. A gente tem alguns métodos que são métodos de solvente a quente, solvente a frio e o método que a gente usa hidrólise ácida. Então a gente vai ver o Goldfish, o Soxhlet e o Tyler. Na verdade a gente vai trabalhar mais o Soxhlet, né? Porque é o método que a gente vai trabalhar para não estender muito a nossa aula. A gente vai trabalhar o método Soxhlet, que é o método que a gente trabalha no laboratório, que é o método semicontínuo. Os dois primeiros aqui é distração a quente e o último é distração a frio. Os solventes utilizados nesses métodos são solventes apolares. Então pode-se utilizar éter etílico ou éter de petróleo, hexano ou pentano, clorofórmio, acetona ou benzeno. Clorofórmio não se usa mais, é muito volátil e é entorpecente, né? Ele é alucinógeno, então o vapor dele causa alucinação, entorpecência. Acetona também, mesma coisa, e o éter etílico também é entorpecente. Benzeno também é pouco aplicado, porque é cancerígeno, é bastante volátil e cancerígeno. Então aqui a gente tem usado mais éter de petróleo, que é o que a gente tem no laboratório. O que é o éter de petróleo? Ele é um éter etílico, só que ele não é puro, igual o éter etílico, né? Ele é um éter 30%, mas ele já vai fazer com outras substâncias misturadas. Ele já vai fazer o papel de solubilizar a gordura da amostra. A gente usa hexana também, que é bastante volátil, tem cheiro forte, mas não é entorpecente. Então esses dois, éter de petróleo e hexano, é o que a gente tem no laboratório, que a gente usa normalmente para fazer esse método. Bom, características ideais do solvente para aplicar no método de solvente a quente, a extração a quente. Bom, o solvente ele tem que ter grande poder de solvência, ou seja, ele tem que conseguir dissolver a gordura, tem uma característica que a gordura seja bastante solúvel nesse solvente que for escolhido. Ele não pode solubilizar a proteína que tiver no alimento, o aminoácido, os hidratos, né, de carbono, que são os glicídios e os carboidratos, ele não pode solubilizar, porque senão eu vou ter um resultado também mascarado. Então é melhor que não solubilize, achar um solvente que solubilize só a gordura. Que evapore rapidamente, ou seja, tenha ponto de ebulição baixo, vou conseguir fazer a evaporação rápida. Que penetre rapidamente nas partículas da amostra, está relacionado à primeira aqui, né, grande poder de solvência. Que não seja inflamável, aqui já é mais difícil, porque todos esses que nós falamos aí são inflamáveis, são tóxicos, aqui é atóxico, então tem que pegar o menos tóxico, então é um custo-benefício, né? Menos inflamável, menos tóxico. E o baixo custo, né? Que tem um valor de mercado baixo, porque eu tenho grande perda desse solvente, né? Ele acaba evaporando, eu não consigo recuperar ele totalmente, mesmo em sistema fechado. E que não seja higroscópio. O que é higroscópio, gente? Higroscópio é substâncias que gostam de água, que entram em contato com a umidade do ar e absorvem água. Então, essas são as características que o solvente deve ter para a gente aplicar numa extração. Aqui eu coloquei um fluxograma
da extração de solvente a quente, ó. Primeiro eu faço a extração da gordura com o solvente lá no aparelho. Depois que terminou, ficou às 8 horas, eu faço a evaporação do solvente. E depois que eu evaporei, eu tiro o conjunto, faço a pesagem para eu determinar a pesagem da gordura, quanto que deu de gordura no sistema. Vamos lá, ó. Extração de solvente a quente aqui no Soxhlet. No Soxhlet, esse aqui é um aparelho que é de vidraria, não é equipamento igual que a gente tem no laboratório, mas o funcionamento é basicamente o mesmo, tá? Eu coloco o solvente aqui no balão, aí eu acoplo essa vidraria intermediária no balão, o balão de boca esmerilhada para não vazar o solvente, e acoplo em cima da vidraria uma terceira vidraria que é um condensador que vai entrar água fria aqui para condensar os vapores, para não deixar o solvente se perder na atmosfera. Na vidraria intermediária eu coloco uma cápsula que vocês vão ver no vídeo lá que eu vou deixar para vocês. Adiciono a amostra dentro dessa cápsula e aí eu inicio o aquecimento. Iniciei o aquecimento, o que vai acontecer? O solvente evapora, sobe pelo capilar da direita aqui, vai até o condensador, chega no condensador, ele condensa, ele volta para a fase líquida, ele volta para a fase da gasosa para a líquida, e aí ele vai gotejar dentro da cápsula e vai formar um volume aqui, que é controlado por esse conjunto de capilar. Então as voltas do capilar vão manter um volume sempre dentro desse vidro de cima. Tá? Então esse conjunto fica 8 horas fazendo isso. À medida que isso daqui enche, ó, que chega na altura da cápsula, ele devolve o solvente aqui para baixo pro balão de solvente, vai evaporar e vai ficar fazendo esse ciclo. Então a amostra sempre vai estar dentro do solvente quente aqui. Terminou as 8 horas, o que a gente faz? A gente tira isso do fogo, desacopla a parte de cima aqui, tira a cápsula daqui de dentro e deixa o solvente evaporando, né? Evapora todo o solvente, tira o solvente e seca o balão. Depois que secou o balão, põe em estufa, seca esse balão em estufa e faz a pesagem do balão. A gordura vai ficar aqui dentro. Por quê? Porque dissolve a gordura, né? Então o solvente ele dissolve a gordura está dissolvida no solvente, separou da amostra. Quando eu retiro a amostra, a gordura continua dissolvida no solvente. Coloco aqui, evaporo o solvente, mas a gordura que tem peso, tem ponto de ebulição maior do que do solvente, ela vai permanecer no balão, ela não vai evaporar. E aí eu peso o conjunto balão gordura, e aí pela diferença de peso do balão que foi pesado no início da prática vazio, eu consigo calcular a quantidade de gordura que tem no balão. Aqui eu tenho um outro conjunto que é mais parecido com o que a gente tem no laboratório. Ó, eu tenho o solvente, a cápsula também tem uma vidraria intermediária. A diferença é que aqui eu controlo com a torneira o volume. Né? Mesma coisa, evapora, ó, o vapor sobe, vai para um condensador, condensa e volta para essa vidraria intermediária. A única diferença para o nosso do laboratório, a cápsula ela chega aqui embaixo no copo, então ela fica submersa aqui dentro do copo de solvente. Depois, na hora que a gente vai parar, a gente retira, puxa para cima, igual está aqui, seca, olha lá a gordura no fundo, faço a secagem, a gordura fica no fundo, tá? Levanto, ó, aqui na do meio está melhor, levanto para tirar de dentro, não quero extrair mais, já ficou às 8 horas, mantenho o aquecimento para continuar evaporando, vai continuar pingando, e aí eu fecho a torneira, todo o solvente daqui de baixo vai ficar retido na vidraria do meio, e aí eu seco o copo de baixo, depois tiro e ainda coloco em estufa para secar um pouquinho mais ainda, para garantir que eu eliminei todo o solvente, que eu só tenho gordura ali, tá? A única coisa que a gente tem que tomar cuidado nessa secagem
é que não pode ser na estufa com temperatura muito alta, senão eu carbonizo a gordura. E aí quando eu carbonizo a gordura, eu acabo tendo perda, né? Porque no processo de carbonização eu vou produzir CO2 e vapor de água que vai queimar a gordura. Então eu tenho que tomar cuidado para ela não queimar também. Aqui eu coloquei um fluxograma de uma prática, ó, extração de solvente a quente. O que eu tenho que fazer? Pesar o balão previamente dessecado, então ele tem que estar sequinho, aquecer, esfriar e pesar. Pesei o balão vazio, tem o peso dele aqui, ó. Depois, pesar a amostra no papel de filtro. Põe um papel de filtro na balança, não considera o peso do papel de filtro e pesa a amostra. Esse é o peso só da amostra, 2,1523, pesei a amostra. Colocar a amostra no extrator, que é dentro daquela cápsula, vocês vão ver no vídeo depois. Deixar o sistema, aquele sistema que a gente viu ali atrás, extraindo por 8 horas. Depois secar o solvente, fechar a torneira e deixar o solvente secar. Secou, retiro o balão, ponho na estufa, deixo 2 horas de estufa e vou colocar aqui o balão para pesar. Pesei o balão, no final eu tenho um peso de 86,0780. Notem que o balão vazio e o peso final, o balão mais gordura, aumentou um pouco, tá? Então eu tenho o peso da amostra, o peso final e o peso inicial do balão vazio. Se eu subtrair o peso final do peso vazio, eu vou ter o peso da gordura. E aí eu consigo calcular a porcentagem de gordura. Olha aí a fórmula. Peso final, que é balão mais gordura, menos o peso inicial, que é o balão, peso do balão. Então a diferença entre os dois, que é a gordura, dividido pelo peso da amostra que a gente tem lá, vezes 100, vai dar a porcentagem de gordura da prática. Essa vai ser a atividade de vocês que vai estar lá na área de tarefa. Ó, pessoal, quem for acessar a atividade pelo computador, vai estar escrito tarefa. Então vocês vão clicar aqui e a tarefa vai estar lá, tá? Quem for acessar pelo celular, vai estar escrito atribuições. Então vocês vão na aba mais, atribuições. E para preencher chamada, vocês, se não tiver só carregando, clique aqui nas 3 bolinhas que dá mais opção, e aí com essas opções aqui vocês vão ter uma opção de acessar pelo navegador. Acessem pelo navegador e respondam a chamada, que vocês não vão ter problema, tá? Eu vou deixar um vídeo na área de postagem de vocês, que é um vídeo de extração de gordura de 15 minutos. Assistam o vídeo, porque no vídeo vai ter informações do peso do balão vazio, do peso da amostra e o peso final que vocês vão usar na atividade também. Vocês vão calcular na atividade, vocês vão calcular o percentual de gordura da atividade com o exemplo que eu dei aqui na apresentação e vão calcular o percentual de gordura com os dados da prática da professora lá que está no vídeo do YouTube, que eu vou deixar o link para vocês aí na área de trabalho. Então vocês vão calcular 2 percentuais de gordura, tá? As referências estão aqui, se quiserem procurar na internet. A nossa aula de hoje, ela termina aqui. Boa atividade, boa aula para vocês aí, turma.